Fala aí pessoal, tudo bem? Então, eu, Fausto Oliveira, voltando mais uma vez aqui para dialogar com vocês nesse novo canal. No terceiro vídeo dessa série, bem improvisada, mas muito interessante, que eu bolei para, indo para o fechamento do ano aqui, esses nossos primeiros vídeos, sobre aspectos psicológicos e filosóficos da esquerda, da direita e do centro. Você talvez não tenha visto ainda os demais vídeos já publicados, esquerda e direita já foram publicados. Primeiro eu publiquei o vídeo esquerda, depois eu publiquei o vídeo direita, e esse agora é o vídeo de centro. Então vou deixar aqui apontando para o lugar, espero que para o lugar certo, o card do vídeo da direita, e no vídeo da direita tem o card para o vídeo da esquerda, ou você pode ir lá na página do canal e encontrar tudo, como você já sabe muito bem. Bom, antes de começar, eu quero pedir seu like, quero pedir que você se inscreva no canal, caso você goste das reflexões que eu apresente aqui, evidentemente. E também, se você tiver ainda mais interesse em manter isso aqui vivo, manter isso funcionando, considere me apoiar, é uma coisa importante, eu preciso muito do apoio financeiro mesmo de vocês. Então tem um apoia-se colocado aqui na descrição e também no comentário fixado. Isso é que eu nunca posso esquecer, descrição e comentário fixado. Lá você pode fazer um aporte de qualquer valor, mesmo valores pequenos são significativos na medida em que há um financiamento coletivo, isso acaba se tornando alguma coisa relevante para mim. E eu agradeço demais às poucas pessoas que já estão lá contribuindo e outras que certamente virão, espero que você seja uma delas. Bom, pessoal, então, eu fiz essa série, esquerda, direita, centro, obviamente pela preocupação de que nós temos um debate, assim, abaixo da crítica. Um debate político no Brasil de hoje, ele é quase que inqualificável. Porque que qualidade você pode atribuir a um debate tão baixo, tão rasteiro, tão pedestre? Aliás, eu acho que falta um pouco para ele se tornar um debate pedestre, um debate baixo, de baixa qualidade. Assim. Ele está muito abaixo daquilo que é o padrão mínimo, porque não há ideia, não há proposta, não há nenhuma reflexão a respeito da realidade do país. Então, isso tudo sempre me agoniou muito, desde os tempos do primeiro canal, da Revolução Industrial Brasileira, onde eu fazia uma discussão eminentemente econômica. A mim já me apurrinhava, já me deixava assim, mas eu achava que é melhor não me meter nisso. E agora, depois desses anos todos, e apesar de achar que não tinha que me meter nisso, eu era metido nisso o tempo inteiro. As pessoas provocavam, queriam saber, queriam uma espécie de... sabiam que eu falava coisas relevantes a respeito de um tema, queriam que eu falasse a respeito de outros. E o outro tema, principalmente, era política, claro. Só que assim, eu nunca tive a disposição de entrar na briga política ali onde o pessoal se arranha, se morde e tal. Algumas pessoas já perguntaram se eu quero fazer reacts, por exemplo, de canais nesse meu canal. E a resposta é não, eu não quero fazer reacts, porque react, em geral, é para brigar. E eu não tenho a menor disposição de entrar em peleja de internet. Não sou dessa geração, não quero fazer isso, não quero crescer com isso. Acho que se isso me levar a um crescimento, será um crescimento de má qualidade. Portanto, a abordagem que eu quero fazer de todos os temas que eu tenho tratado aqui, mas principalmente de temas que têm alguma interface com a política, é fundada no fato de que existe um denominador comum a todos os temas, que é a humanidade. Então, se esse canal for reconhecido por alguma coisa, é um canal de discussões sobre o ser humano. Aí sim, isso não quer dizer que sejam discussões superficiais, muito ao contrário. Se você está vendo aqui, se você me conhece já, sabe as coisas que eu falo, se você agora vai passar a ver e assistir os demais vídeos, etc., vai perceber que, cara, aqui vai ter qualquer coisa menos superficialidade, menos a infantilização do diálogo. A infantilização do diálogo é odiosa. E é exatamente aí que entrou, e parece que não encontra mais saída, o debate político do Brasil. Essa é a razão principal pela qual, quando eu decidi abordar esses três grandes eixos de compreensão, de visão, de separação das pessoas, na política contemporânea, que são esquerda, direita e centro por consequência, eu decidi que eu faria de uma perspectiva da formação, vírgula, das identidades, porque eu não estou falando da formação das identidades, mas da formação, vírgula, das identidades e vamos dizer assim, do conjunto de características psicossociais que, afinal, define isso no momento presente.
tá? Com que finalidade? No vídeo da esquerda e no vídeo da direita, essa finalidade ficou muito clara. Foi a finalidade de dizer, bom, existem aspectos virtuosos, luminosos, tanto no ser de esquerda quanto no ser de direita, né? A psique de cada um guarda raízes, né, positivas, luminosas, interessantes, mas em ambos os vídeos eu alertei que as virtudes de base, as virtudes raiz de qualquer tipo de comportamento, ainda mais nos comportamentos políticos, elas não toleram o teste da realidade muito bem. Porque, claro, quando se encontra a virtude ideal, quando ela encontra o terreno, né, conflituoso da realidade, ela evidentemente tem que se ver com confrontação, com contestação, com contradição. E isso a polui, a contamina, a leva a uma situação de se sujar. E aí vão aparecendo contrapartes, ou seja, outras faces dessa moeda virtuosa que é a origem desses comportamentos políticos e que ninguém presta atenção para elas. E essas outras faces são aspectos sombrios destes comportamentos que todo mundo quer que o seu próprio seja 100% virtuoso, mas nunca é. E aí eu alertei, coloquei tanto no vídeo da esquerda quanto no vídeo da direita, que era necessário olhar, né, jogar a luz sobre essas sombras dos comportamentos políticos para entender, e aí sim, quem sabe, né, num exercício quase que de uma terapia, levar os agentes políticos, levar os seres, né, os brasileiros contemporâneos, meus contemporâneos, né, irmãos brasileiros, a uma autocrítica psicológica profunda que diga, bom, né, caraca, ser assim, problemático, né, quem sabe eu não deva modificar esse comportamento. Mas o primeiro passo para isso é compreender que o elemento sombrio está lá. E não se compreende que o elemento sombrio está lá se não houver alguém, né, que jogue luz sobre essa sombra. E a característica essencial da sombra é se manter na sombra, oculta, invisível. Não é verdade? Então a gente está aqui, né, abrindo essas gavetas podres e tirando aí os fantasmas para ver o que sai. E aí, convidando você que, né, ou se identifica como esquerda, ou se identifica como direita, ou se identifica como centro, a olhar as suas sombras. E hoje o tema é o centro. Então, assim, diferentemente, começando aqui agora, então, né, diferentemente das origens da direita e da esquerda, não havia uma bancada central ali na Assembleia Nacional Francesa. Né? A Assembleia Nacional Francesa tinha a bancada da direita, que eram os conservadores e por isso vieram ser chamados de direita, e tinham aqueles que eram os transformadores, né, os contestadores, e que se sentavam à esquerda dos, né, diretores da Assembleia Nacional. Por isso a direita virou a direita, e com as suas características, e a esquerda virou o que hoje nós chamamos de esquerda, com as suas características. Evidentemente, veja os demais vídeos da série, evidentemente, todo mundo se transformou muito, todo mundo rachou muito, todo mundo discutiu muito, todo mundo teorizou muito, e claro, né, ninguém é aquilo que era naquele momento original. Desnecessário dizer, mas nos tempos atuais é bom dizer. E o centro? Não havia uma bancada central. Então o centro, ele não nasce simultaneamente e muito menos nas mesmas condições que nascem, né, os conceitos políticos de esquerda e direita. Tá? Então, na realidade, a formação histórica do centro é uma formação histórica meio consequencial. O que eu quero dizer com isso o centro acaba sendo uma ocorrência que compensa, né, movimentos que tendem um pouco mais ao extremo de um lado ou um pouco mais ao extremo de outro lado. Né? A ocorrência dos centrismos nas políticas, né, é uma derivação em geral, das intensificações das lutas, né, entre os dois grandes polos políticos. E assim, isso vai gerando uma psicologia, né, uma identidade psicológica do centrista que é interessante, porque ela, de certa maneira, acaba sendo o território, o desaguadouro de diversas fantasias positivas e negativas, o centrismo. Né? Por exemplo, o centrismo
vira, né, ele é apropriado e ele recebe esse significado, ele é atribuído isto, no sentido de dizer o seguinte, não, já que nós estamos numa situação, né, complicada politicamente, sejamos centristas para pacificar a situação. Então ele recebe essa atribuição da descompressão, né, socialmente e já em termos muito coletivos, políticos, né, isso é feito em movimentos de poder. Isso não é feito na base da sociedade. O centro não nasce a partir da base da sociedade. O centro é uma psicologia fabricada, né, a partir dos centros de poder por interesse em, né, desradicalizar ou compensar, né, a força do polo oposto ao seu. Então, assim, há casos em que, por exemplo, um polo, qualquer um dos dois, né, que tenha uma situação de oposição crescente, que vê que a coisa vai ficar complicada para ele, recorre ao centro como medida de descompressão da força alheia. Não à toa, né, o centro acaba sendo o repositório da fantasia democrática, tanto que a expressão centro democrático. Então, assim, quando as pessoas querem vender, quando interessa, né, aos agentes políticos vender, ao invés de transformação de forma contundente, seria esquerda, ou ao invés de conservação de forma contundente, seria direita, porque, né, as condições às vezes não permitem, né, a oferta disso ao eleitorado ou às sociedades em geral se recorre a um discurso fantasioso, centrista, que coloca uma espécie de máscara de razoabilidade, uma máscara de temperança, uma máscara de tolerância, e que por isso veio a ser associado com a ideia de, não, somos os democratas. Tá? Então, assim, o surgimento político do centro e dessa identidade centrista está, né, muito associada a certos jogos de poder, né, que nas civilizações modernas necessitam, por causa das, né, regras jurídicas que se estabeleceram, que impedem, por exemplo, né, claro que não impedem, mas recomendam, pelo menos, né, e estabelecem regras para isso, recomendam não haver, como havia nas épocas antigas, né, simplesmente as entradas nos castelos para decepar os reis, etc, etc. Né? Então, assim, o nível de a desmilitarização a priori da política e a desteologização a priori da política, que a gente sabe que em ambos os casos isso não é 100% verdadeiro, porém, né, a criação de princípios não militares e não religiosos para a gestão da política no cotidiano em várias sociedades, né, levou à necessidade de haver um certo parâmetro de razoabilidade, de tolerância. E isso se confunde, quer dizer, não é se confunde, isso constitui, né, aquilo que a gente chama de democracia moderna. Né? E por isso o centrismo ele se torna esse espaço de descompressão, ele se torna esse espaço da alegação de democracia com finalidades de distensionamentos. Então, apesar do centro não ter uma identidade nada nítida e muito menos uma identidade real, porque isso é uma pura fabricação, apesar disso, ele é muito funcional para todos. Em diferentes momentos, em diferentes circunstâncias, o centro acaba sendo uma ferramenta muito útil. E o Brasil, cara, o Brasil é um mega exemplo disso, né? Quantas vezes você viu o Brasil chegar no frigir dos ovos, no vamos ver, no ir pro pau na política, né? Foram poucas. O centro aqui é muito prevalente. Então o centro tem essa psicologia também da sobrevivência, né, do Estado, da sobrevivência, portanto, da sociedade. Né? Ele é aquele reservatório que, né, nos tira do processo de ruptura permanente que a disputa política acirrada costuma produzir. E isso, na realidade, acaba sendo, ainda que seja uma virtude atribuída, ainda que seja uma virtude construída, né, e colocada como foi quase que, né, escrito, não foi? Mas é quase que uma
uma doutrina inventada para a criação dessa identidade necessária para compensar as duas outras identidades que essas sim são oriundas da base da sociedade em determinado momento histórico. Então a criação disso, ela é funcional, né? E são virtudes que, apesar de serem atribuídas e fabricadas, elas acabam sendo virtudes necessárias, virtudes reais. Elas se tornam virtudes reais. É uma sociedade que diz assim para si mesma: bom, eu preciso, né, de um espaço, né, onde a política possa acontecer sem essas radicalizações potenciais. Então, é uma medida, vamos dizer assim, de saúde pública, né, o centro. E ela vai sendo criada espontaneamente. Em diferentes casos isso vai acontecer, até que de repente surgem, de fato, adeptos do centrismo, pessoas e movimentos, partidos, etc., que simplesmente já nascem centristas. E nascem centristas porque identificam nisso que eu estou colocando aqui agora como uma virtude intrínseca. Então, por mais que tenha sido fabricado, que não tenha sido algo que surgiu da base da sociedade, a sociedade acaba se apropriando dessa virtude fabricada e a torna real. Então, existe, né, um lado virtuoso, um aspecto psicossocial virtuoso intrínseco ao centrismo? Existe. Apesar dele ter essa origem, que é diferente da origem da esquerda e é diferente da origem da direita. Agora, também, né, não se pode fechar os olhos para, e aí também o Brasil, naturalmente, é outro super exemplo disso, para as tremendas falhas do centrismo. São tremendas. Né? O centrismo, apesar dele ter essa capacidade, né, atribuída, construída, mas ele tem essa capacidade de ser o espaço da tolerância, de ser o espaço do diálogo, de ser o espaço da solução de consenso, né? E por isso ele acaba sendo, né, associado à moderação típica, né, que eu sei que não é, mas é uma moderação típica no plano da ideia, né, daquilo que se compreende modernamente como democracia, né? Então ele vê o centro democrático onde estão os moderados. Né? É bem isso que se coloca. Nós somos os moderados, somos do centro democrático, não somos radicais nem à direita, radicais nem à esquerda, dialogamos com todos e formamos soluções de consenso. Né? Por isso mesmo são vistos pelos vários poderes, poder midiático, por exemplo, adora o centro em geral. Por quê? Porque os centristas são aqueles que dialogam com todos, né? Então eles promovem vamos dizer assim, a saúde da cultura política, se estão, né, conscientes e se eles limitam os seus muitos aspectos sombrios. Né? Mas infelizmente não é bem o que ocorre. E aí está o drama. Assim, você já deve ter percebido que assim, né, ao longo dessa série de 3 vídeos existe uma mensagem subjacente que é meio clara, né? Quer dizer, não existe perfeição. Não existe isso de o ideal virará real. Nesse mundo, não. Né? Na política desse mundo não existe isso do ideal virar real. Então é óbvio que o que existem são dinâmicas, né, de expressão de poder social sobre os poderes constituídos, e essas dinâmicas vão meio que se equilibrando. E nunca é um equilíbrio perfeito. Né? Nunca é. Mas, de certa maneira, vão se criando mecanismos de compensação, e o centro acaba sendo muito instrumental dentro dessa dinâmica de compensações que é a política na modernidade. E aí, seria muito bom que o centro, né, observasse os aspectos sombrios do seu caráter, da sua personalidade, para prestar um melhor serviço. Nisso que é a sua função. Abraçada pelos centristas. Né? Não apesar da virtude ser uma fabricação, né, do centro ser uma fabricação por necessidade histórica e da virtude ser uma fabricação por necessidade dos agentes dessa necessidade histórica, ora, é necessário que eles exerçam, eles prestam esse serviço. Uma vez que eles se colocam diante disso, eles prestam esse serviço. Então é necessário que eles prestem bem esse serviço. Mas para que isso aconteça, é necessário então que eles enxerguem aonde está a falha, aonde está a sombra. E a sombra é, bom, o centrismo é dado naturalmente a
deteriorar na prática da negociação. A política é negociação. Política é conflito. Bom, política é jogo de interesses e conflitos. Só que no jogo de interesses e conflitos, dentro de certas regras, que é onde mais ou menos o mundo contemporâneo vive, né? certas regras, você precisa necessariamente negociar. Então a chamada arte da negociação política é algo muito, muito, muito dominado pelos centristas. Os centristas têm a vocação da negociação. E a vocação da negociação, pela própria natureza do centro, ela é corrompida muito facilmente. Então, isso arrasa a credibilidade que a sociedade tem que ter nas suas classes políticas. Então, é no centro e a partir do centro que que existe um aspecto sombrio que deteriora essa capacidade inata de negociação do centro, em que ela deteriora em negociata. Ela deteriora em priorização de interesses mesquinhos, comezinhos, pequenos, paroquiais, em detrimento do interesse público. Então isso é um enorme aspecto sombrio do centrismo, típico do centrismo. Não que o fato seja exclusivo dos centristas. Claro que não. A direita é corrupta, a esquerda é corrupta, né? Ambos praticam a colocação dos interesses particulares em cima do interesse público. Claro. Mas mesmo ao fazer isso na direita e na esquerda, estão se afastando daquilo que é a essência psicossocial de ser de direita e ser de esquerda e se tornando o quê? Centristas vulgares. Né? Centristas vulgares. Outra forma muito comum do comportamento centrista deteriorar é a omissão. Aspecto sombrio do centrismo. Ora, se o centrismo se o centro político é vocacionado para ser o espaço do diálogo e, portanto, ele é, né, o lugar onde se deságua uma pulsão política de direita, se deságua uma pulsão política de esquerda, e essas pulsões encontram nesse território uma zona que não é exatamente de choque, mas de potencial entendimento, né? Isso dá para o centrista, né, aquele que, vamos dizer, um líder centrista, uma liderança, um agente, um grupo político que tenha uma proeminência centrista nessa identidade psicossocial, dá a esse grupo, ou a essa pessoa, ou a esse partido, um papel de árbitro. Então, tem que se ter coragem para ser árbitro de alguma coisa. E houve grandes políticos centristas no Brasil, Tancredo Neves foi um, JK foi outro, que não tinham nenhuma vergonha, nem nenhuma inibição, nem medo de serem árbitros. Negociavam, né, a quatro paredes, naturalmente, e arbitravam. E diziam assim, achar uma solução de consenso aqui, tá aí a solução de consenso, e nesse processo de achar soluções de consenso era necessário que arbitrassem. E dissessem, a partir daqui você está falando merda, a partir daqui você está falando merda, então juntar o que é possível juntar, para que o processo social continue se movendo. A gente sabe que depois os polos radicalizarão novamente, tensionarão novamente, e isso, né, se repete, sim, a gente sabe disso. Mas cabe ao centro ser essa espécie de bomba, de descompressão, entendeu? Uma hora vai trazer para cá, outra hora vai trazer para lá, mas o processo se mexe, a dinâmica sócio-histórica se mexe, vai adiante graças a isto, né? Ou, na falta disso, graças a, aí sim, rupturas, revoluções, quebradeiras, etc, quando uma facção derrota a outra, em geral, pela violência. Mas assim, quando o centro é chamado a arbitrar e se omite, aí é uma desgraça. Costuma dar em situações deploráveis, como essa que nós estamos no Brasil há vários anos já. Né? É um centro que se omite, ou seja, é o famoso fica em cima do muro. Né? Certamente você já escutou essa expressão. Não pende nem para um lado nem para o outro, fica em cima do muro. Então a omissão, e eu não estou dizendo que o contrário da omissão seja tomar uma posição apenas. O contrário da omissão, neste caso, é assumir a responsabilidade da identidade psicossocial centrista e assumir essa responsabilidade e, então,
convocar, produzir o espaço do diálogo e produzir o resultado do diálogo e apresentá-lo ao público. Ou seja, você vê que a função nobre do centrismo é ampla, é profunda. Só que quando ela não acontece, quando isto é objeto de uma omissão deliberada dos centristas, cara, a sociedade perde demais, demais. Então, assim, é um outro aspecto sombrio muito grave do centrismo, né? Então, assim, esses seriam os dois principais fatores sombrios do centro, pelo menos que eu identifico. Mas haverá outros, certamente. Por quê? Porque o centro, ele tem essa característica, como a identidade dele não é dada, né, a partir de uma origem histórica, é uma identidade que vai se constituindo conforme o processo sócio-histórico evolui. Tudo isso leva o centro a ser de uma tremenda adaptabilidade. Em cada contexto, ele terá uma determinada funcionalidade. Mas em cada uma dessas funcionalidades diferentes, de acordo com os contextos, ele encontrará oportunidades de expressar os mesmos valores, essas mesmas potências, por que não dizer, né? Da tolerância, da abertura para o diálogo, da criação de consenso, tá? E sempre será associado publicamente ao democratismo, né, ao amor pela democracia, né, a ideia, que eu considero uma ideia meio vã, uma ideia vazia, de que eu não sou nem socialista nem capitalista, eu não sou nem um comunista nem um fascista, também não sou nem um liberal nem um conservador, eu sou um democrata. Que confortável dizer isso, né? Isso é uma doença da sociedade, que acha que é suficiente dizer-se democrata. Isso é um aspecto sombrio do centro refletido na sociedade, que é a omissão. É a sociedade sendo omissa quando o centro é omisso, ou como o centro é omisso, nas ocasiões em que ele é omisso. A sociedade diz assim, não, então, por segurança pessoal, porque, claro, o centrismo é o espaço das seguranças, né, acho que ficou claro. Por segurança pessoal, como eu não quero me comprometer, é melhor dizer que eu sou democrata. Porque democrata todo mundo legal, né? Pois é, mas só que não é. Isso é insuficiente, isso aí é uma sombra psicológica da sociedade, né, na sua atuação política, de que ela não consegue vocalizar a sua posição, ou por não ter. Muita gente não tem, acha que tem, mas não tem, então nem sabe vocalizar, ou por medo. Medo mesmo, não tem o peito de chegar lá e dizer, não, meu amigo, eu sou isso, não sou aquilo, né? Isso também é muito comum, tá? É outra sombra psicológica, que no fundo, na tradição do que a gente está discutindo aqui, para os propósitos dessa série de 3 vídeos, que se conclui agora com esse vídeo, é a sombra do centro. A sombra do centro. O centro, quando não assume a responsabilidade de ser o centro com as capacidades que o centro tem que ter para prestar os serviços que ele precisa prestar em determinado contexto, em determinada circunstância, ele é omisso. E, em geral, a omissão do centro facilita a que os agentes do centrismo, os políticos centristas, os partidos centristas, se corrompam. E quando eles estão corrompidos, todo o resto se corrompe junto. Essa que é a triste verdade também. Aí não tanto das identidades, nem da filosofia política, mas é a triste verdade do mundo real. Né? Então, assim, seria necessário prestar muita atenção ao ser de centro. Ser de centro não pode ser resumido a um não ser nem da direita nem da esquerda. Assim como ser de centro também precisa ser uma identidade mais bem aclarada no debate, porque grande parte da sociedade acaba projetando, é outro desaguadouro também da política sobre o centro, né? Grande parte da sociedade, quando o centro é disfuncional, acaba projetando sobre o centro os seus inimigos. Já percebeu? Então hoje a esquerda brasileira diz que o centro é todo de direita. Mas grande parte da direita enxerga no centro um monte de esquerdista. Por que isso acontece? Porque o centrismo brasileiro hoje é horrível. Hoje ele não para de pé. Ele é basicamente um aglomerado de interesses comezinhos.
particularistas, paroquiais, etc. Né? Então, assim, o que seria muito virtuoso da parte do centrismo, né, é fazer essa terapia de perceber que as suas omissões, perceber as suas, a sua corrupção, né, lamento dizer, e assumir aquilo que é o princípio norteador mais interessante para devolver funcionalidade aos centros políticos, que se chama pragmatismo. Pragmatismo. Porque, veja, não existe como funcionar num sistema político gerando espaços de diálogo e consenso, né? Gerando descompressão de intolerâncias e transformando isso em tolerâncias. Não existe como funcionar dessa maneira sem um enorme pragmatismo. É necessário que um pragmatismo seja tão bem estabelecido nesse grupo, nesse setor da política, a ponto de, vamos dizer, infundir os demais agentes de direita e de esquerda com pragmatismo também. É necessário convencê-los do pragmatismo para que os consensos sejam, né, encontráveis e praticáveis. Agora, se o pragmatismo fica associado, né, a vantagem, né, porque o que se tem hoje não é pragmatismo, é vantagismo. Né, que vantagem que eu levo com determinada coisa? Essa é a pergunta que, cara, essa pergunta não fica bem nem na boca de um dono de açougue, de um dono de padaria. Como assim, que vantagem? Aí você vai para política pensando em que vantagem que eu levo, né? Há de convir que é de uma miséria, é um horror, isso sem sacanagem, assim, é um comportamento miserável, né? Eu fico pensando assim, se uma pessoa dessa acredita em vida após a morte, o que ela acha que ela vai ter depois da morte? Né? Porque a mente é miserável, o coração é miserável. O de quem vai para a política, a atividade mais nobre de uma sociedade, né? Com essa mentalidade, com esse coração. É miséria pura. Então, assim, aí não importa tanto se você veste o melhor terno, se você anda no carrão, se você tem um apartamentão, fazenda, né? Ou se você, né, tem aí, bebe os melhores vinhos, ou viaja para os lugares, etc, etc. Você é um pobre, você é um miserável, você é um mendigo mental. Você é um mendigo mental que apodreceu. Sabe aqueles mendigos cujo corpo apodrece, fica fedorento, ninguém aguenta nem chegar perto? É o que essa pessoa é, né? Psicologicamente, mentalmente, racionalmente, emocionalmente. Né? E aí, não à toa, a sociedade passa a ter uma imensa ojeriza da política, em situações de deteriorização do centrismo. Quando o centro se deteriora, como o nosso se deteriorou nos últimos anos, por que a sociedade vai ter qualquer gosto pela política? Ao contrário, ela vai ter, quando ela olha para a política, ela procura o quê? Os extremos. Evidente. Porque ela olha para o centro e vê um negócio, ela tem que tapar o nariz. Tem que tapar o nariz. Né? Então, esse é um pouco do quadro geral aí. Bom, é isso. Eu espero que eu tenha contribuído com essa série para trazer luz às zonas e aspectos sombrios, tá, dos comportamentos políticos preponderantes no nosso mundo de hoje. Isso não serve só para o Brasil, serve para vários outros contextos, né? E lógico, assim, eu abordei tudo isso a partir das identidades dos grupos políticos, né? Em minha defesa, eu sei que virão várias críticas, né? Em minha defesa eu já digo de antemão o seguinte: não tratei de sistemas. Então, quando criticarem, entendam isto antes de criticar. Não tratei de sistemas, não tratei de ideologias, não tratei da validade prática de uma determinada linha, seja de política, muito menos ainda de economia, né, nessa série. Tratei de outras coisas, comportamento humano na política. Então, se quiserem criticar, critiquem por aí, tá bom? E aí eu responderei com muito prazer. Pessoal, obrigado. Essa foi a série, então, que começou com esquerda, depois veio direita, agora tem aí o vídeo do centro. Agradeço você, se inscreva no canal, deixa o like aí, até a próxima. Obrigado.